Ok, boa tarde, pessoal. Eu sou o André. O que eu posso dizer mais sobre mim? Eu desenvolvi JavaScript. Hoje eu estou trazendo o tema para você sobre Reactive Programming. É um tema, dá para dizer, emergente, mas em alguns nichos já vem sendo trabalhado há bastante tempo. Eu estou bem feliz de poder estar trazendo esse tema aqui para vocês. Já sou participante do RSJS já dos últimos 3 anos, contando com esse. E hoje esse ano resolvi mandar para cá esse tema que eu acho bem legal e eu utilizo. Então acho que por isso acho que vale a pena compartilhar com vocês. Eu mudei o título aqui porque acho que o título que eu submeti é meio ridículo assim. Embora tenha a ver com o tema, eu acho que vocês vão conseguir verificar, porque tudo envolve a questão da manutenção de variáveis, de mutação, observação do efeito da mutação. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver sobre desacoplamento e acoplamento, composição de lógica, workflows assíncronos, que é o principal mecanismo que a gente vai ver, e também vamos comentar um pouco, abordar vocabulário, porque com o vocabulário a gente consegue conversar e discutir problemas e buscar soluções. Então, sem mais delongas, eu vou cobrir uma parte inicial discutindo quais são as abordagens anteriores à programação reativa. Eu vou passar um pouco mais rápido, até porque tem bastante conteúdo para cobrir da programação reativa em si, que é o motivo que eu estou aqui hoje. Então, tudo começa com callbacks, é um modelo bem antigo, existem várias linguagens, não só para modelos assíncronos, mas para geração contínua de valores, então geração de múltiplos eventos. Então, até algum tempo atrás, era uma das principais formas de a gente programar. Também tem uma péssima reputação, que gera callback hell, mas tem outro ponto, é que ele também vincula o produtor da informação, então eu busco uma informação, então eu tenho uma lista de produtos que eu obtive a partir de um serviço REST, e o callback, então eu estou consumindo essa informação. Então, ao mesmo tempo que eu estou produzindo, eu estou consumindo, isso compromete o reuso dessa lógica. Claro que eu posso encapsular numa função, mas se eu for chamar a função novamente, ele vai executar aquele procedimento novamente. Então, a gente tem as promises, desde o ES 2015. Eu espero que vocês já estejam utilizando, porque é um modelo que é, sim, superior a callback, no sentido de facilita a programação, mas ainda assim pode levar ao callback real. Tudo depende do teu estilo. Então, se tu aninhar funções, criar closures onde não precisa, tu vai acabar gerando o efeito da callback real, e que com alguma boa convenção tu consegue eliminar isso. Tá? Mas as promises, apesar de ajudar um pouco a domar um workflow assíncrono, ele apenas gera um valor. Ele resolve uma única vez, então, depois que ele resolve a primeira vez, ele continua resolvendo sempre para aquele mesmo valor. Então, por isso que ela é imutável. Não tem como mudar de fora da promise o valor dela. Eu apenas posso anexar um handler, um manipulador, para o sucesso ou para o erro. Mas eu não tenho como mudar depois, por isso ela é imutável. Entre outros problemas, também não tem uma indicação de progresso, que às vezes a gente precisa, por exemplo, um download, upload. A gente não tem essa informação, que teria que continuamente gerar essa nova informação. E também não tem cancelamento na promise. Apesar de ter sido discutido já em alguns momentos, ainda não temos isso. Temos generators, que também veio no ES 2015. Eles são síncronos, ou também pode ser chamados de cooperativos, porque eles têm um mecanismo para suspender a execução durante a chamada da função. Em um certo momento, onde eu tenho a palavra-chave yield, ele pausa, suspende, então, em vez de apenas retornar e eliminar a função da pilha de execução do browser, ele deixa ela lá,
né, numa coisa um pouco parecida com uma closure, porque ele captura o estado, o contexto daquela execução, mas ele retorna para quem está consumindo aquele generator. Né. Então, ele é síncrono, mas o que acontece se eu gerar desse generator uma promise, que é um mecanismo assíncrono? Então, com isso, eu consigo criar alguns mecanismos bem bacanas. Gostaria de saber aqui, pessoal, vocês já estão usando generators? Sim? Muito pouco, né? Eu também eu não tenho usado até então, porque eu tenho conhecimento de outras linguagens que tem, e realmente nunca foi uma coisa que eu busquei utilizar. Só que tem uma diferença nos generators. Eu não apenas, quando eu dou um yield, eu estou gerando um novo evento, né, como se fosse dar um push no array. Isso é apenas uma parte, talvez é a mais conhecida. Só que também esse yield ele pode retornar um valor. E esse valor ele é retornado, ele é passado por quem está consumindo, ou seja, quem deu um next no generator. Isso dá apoio para alguns cenários bem interessantes. Eu fiquei bem intrigado quando eu comecei a ver isso, eu acho bem interessante. Além, então, ele é síncrono e permite gerar múltiplos valores. Então, aqui um exemplo de generator. Então, a gente tem a palavra-chave yield, né, isso difere das outras funções. Cada yield está gerando um valor. Então, se eu tenho for of, ele vai percorrer cada valor gerado por esse generator. Tá? Mas ele, em tese, assim, não é assíncrono, e outro problema é que também ele tem um único consumidor, até pelo onde eu pude identificar, apenas uma única cliente, o consumidor, pode executar e percorrer aquele generator. Se eu passar um generator para duas funções distintas, cada uma vai tirar, vamos dizer assim, um daqueles valores enumerados da outra. Eu não consigo enumerar duas vezes ao mesmo tempo. A gente tem o async await no ES 2017, mas ele é apenas uma questão sintática, ele não traz nada de novo sobre as promises. Tá? Então, a gente tem algumas abordagens, a gente tem o generator e function para cenários síncronos. A função, quando executada, gera um único retorno. O generator ele pode gerar uma sequência, possivelmente infinita e lazy. Nós temos uma promise, que quando executada, ela retorna apenas um objeto, que não é o resultado da computação, mas é apenas um objeto que, a partir dele, eu vou poder acessar o resultado real. E observo, vou comentar depois, que é o sujeito dessa palestra aqui. Então, uma diferença que a gente também tem que observar é a diferença entre o modelo de iteração. Eu posso percorrer uma lista de uma forma push, ou seja, eu estou empurrando dados para o consumidor, o produtor empurra dados para o consumidor, que é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Eu estou empurrando conteúdo, né, e vou continuar assim até o final da palestra, vou empurrando conteúdo para vocês. Eu não tenho, vocês como público ou consumidores de informação não têm como coordenar esse fluxo. Se vocês não conseguirem assimilar um ponto, eu vou passar para o próximo e eu não vai ter essa coordenação. Até no momento depois das questões, aí se inverte. Aí vocês vão passar a bola, vocês vão demandar uma questão e eu vou responder de acordo com o ritmo então, de vocês. Então, aí já inverte. Tradicionalmente, os iterators, por exemplo, um for, por exemplo, é pull. A gente está buscando informação. Mesma coisa no generator. Claro que tem um syntactic sugar, que é o for of, ele itera, mas eu também posso obter um generator e ele retorna um objeto que tem o método next. Aí eu vou dando next, 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 next. Né? Então, isso é o pull-based. Eu busco a informação, eu puxo a informação para mim. Só que para um momento assíncrono, eu não sei quando essa informação vai vir. Né? Eu posso buscar a informação e ela não existir. Né? Isso é chamado polling. Eu vou buscando até que essa informação exista. Né? Mas isso não é muito eficiente, tem uma latência, né? Tem um intervalo entre as verificações. E o push é aquele modelo dos eventos. Né? Então, o evento é disparado tão logo ele acontece.
Então, por isso a gente tem a latência menor. Então, esse foi um resumo assim, das abordagens que nós temos. Então, problemas, callbacks, deixam junto o consumidor e o produtor, né, diminuem o reuso, os promises resolvem para um único valor e generators não permitem multicast, ou seja, múltiplos consumidores. O que a gente precisa? Nesse caso, o que a gente faz? A gente inventa um novo padrão, né? E esse novo padrão que então, eu vou apresentar para vocês. Padrão para substituir essas formas de acesso. Infelizmente, que não ficou legal. Eu peguei aqui um exemplo. Quando eu estava preparando essa palestra, um camarada me deu uma dica de um projeto chamado Redux Saga Effects. Quem usa? Uau. Eu achei que teria mais gente usando, porque é um projeto que eu acho que tem bastante estrela lá no GitHub. Eu acho que ele é alternativo. Eu não sou do ecossistema React, mas eu sou curioso e conheço um pouquinho, né? Então tem o Redux Tank, tem o Redux Observable. No meu entendimento, eles fazem mais ou menos a mesma coisa, mas o Redux Saga, eu achei fiquei intrigado com ele porque ele usa generators, né, para despachar ações de volta para a store. E eu vi esse código aqui, eu escolhi algo que deveria ser trivial de fazer, que é trabalhar com um temporizador. Separar um temporizador, nesse caso aqui, um intervalo. Então, todo esse código aqui, basicamente, iniciar um timer e, a cada timer, gerar uma informação, uma action para dentro da store. Isso aqui, apesar de não estar muito visível, mas não tem nenhuma reatribuição. Basicamente, apenas inicializações, chamadas de função. Então, ele tem essa impressão de ser bem funcional, de não ter mutação. Só que eu acho que ele apenas está mascarando o caráter imperativo dele. Porque se a gente for observar, o programador aqui implementou de uma forma que tem ordens diretas do processamento. Então, crie intervalo, dá o clear interval, né, para remover a subscription. E é uma forma bem imperativa, né? E é bastante código para fazer uma coisa que é bem simples, né? Então, agora a gente vai realmente... Eu trouxe esse exemplo aqui porque eu identifico uma forma que eu poderia ter resolvido de uma forma reativa, mas não porque foi seguido o modelo dessa biblioteca. Então, agora é a pausa dramática, é o momento que eu vou mostrar como é que esse código aqui é implementado com o padrão Observable, que ele empurra a informação para a gente. Tá? Então, vamos lá. Preparados? Isso aqui é Observable. Então, eu não tenho... Ele é altamente declarativo, eu estou declarando o que eu estou fazendo, não estou em nenhum momento me preocupando como isso está sendo feito. Né? Porque a gente deveria pensar em um alto nível maior. Né? A gente não deveria descer lá no nível da máquina, dando instruções para ela, dizendo como que ela deve executar. Eu quero como programador, informar como que, o que eu quero que aconteça. Né? Isso, numa equipe, ou meu futuro eu vou entender muito melhor esse código aqui. Né? Se eu quiser identificar um bug aqui, eu vou passar muito tempo. Até porque o generator é um recurso bem bacana, mas no momento que eu estou podendo dar yield de uma promise, ele vai retornar alguma coisa, possivelmente uma promise já resolvida. Eu acho que é um modelo mental bem mais complexo de entender. A própria implementação do Redux Saga, eu fui dar uma olhada, é bem complexa. Eu gosto de pensar assim, eu implemento, tem um adágio ali que vai assim, eu implemento código como se o cara que vai dar manutenção nesse código é um serial killer e sabe onde eu moro. Então, eu vou fazer a forma mais simples possível, né, que é um conceito já também antigo, né? Keep it simple. Vamos manter uma forma mais simples possível e também não me faça pensar. Eu não tenho que perder tempo tentando identificar o que uma rotina faz. Mas aí vamos ser político, né? Vamos tentar aliar o melhor dos dois mundos, né? Porque generator eu acho que é um negócio bem bacana, apesar de não o tema da minha fala hoje.
eu acho que a gente pode unificar um pouco esses modelos. Por que a gente não usa Observable? E depois eu vou mostrar melhor o que faz cada coisinha. Para declarar, né, fazer os fluxos declarativos, mas quando eu estou gerando eventos, eu poderia usar um generator. Né? Isso aqui é um exemplo até do RX4. Esse operador aqui não existe no 5, mas é possível de se implementar. Ele recebe um generator e ele vai enviar os eventos disparados para esse generator. Né? Porque o bacana do generator é que ele é um pouco mais conciso. Né? Então, eu acho isso bacana. Acho que, em algum momento, isso deve ser possível. Comentar rapidamente sobre programação imperativa, né, que é o que a gente está mais acostumado. É uma programação que executa a linha, instrução por instrução, linha a linha. Toda execução depende das linhas anteriores. Né? Então, cada instrução, uma atribuição, uma chamada de função vai depender de tudo que já executou antes daquela linha de código. E muitas vezes a gente faz uma atribuição para um cálculo. Por exemplo, eu tenho um botão na tela, eu quero verificar se ele tem que ficar ativo ou desativado. Eu tenho um conjunto de regras. Se todos os campos foram preenchidos, se o valor é tal, se tem uma request em execução, para não executar 2 vezes. Então, tem uma série de fatores. E cada vez que eu altero um desses fatores, eu tenho que atualizar todas as informações que utilizaram essas condições, né, para determinar o seu estado. E na programação imperativa isso é um pouco mais difícil. Claro que a gente faz, é viável, a gente faz. Né, mas sempre tem algum bug escondido em função de que a gente não atualiza todos os lugares. Né, porque os efeitos colaterais eles são naturais no paradigma imperativo. A gente nunca vai eliminar eles. Né, a gente não deve buscar isso porque a gente não vai conseguir nunca no paradigma imperativo. O que a gente pode fazer, uma ideia é tentar encapsular e limitar esses efeitos colaterais. Né. Agora, então, entrando no âmbito da programação reativa, só para comentar, será que é programação reativa funcional? Até cometi um deslize, né, quando eu submeti a palestra, eu submeti que era funcional. Mas, nos últimos tempos, não vem se considerando a forma como a gente vem usando no JavaScript como o FRP, como o funcional. Né? Então, acaba sendo mais divulgado só programação reativa. Acho que daqui para frente vai ser visto mais isso. Né? Isso porque, se a gente fosse debater se é ou não, a gente teria que trazer conceitos do paradigma funcional. Né? Isso é envolvido por muitas teorias. Né? Particularmente, eu sou mais prático. Um dos idealizadores do Functional Reactive Programming, que é o Conal Elliott, ele até sugere um nome diferente, né? Já que no paradigma, dentro da linguagem JavaScript, por exemplo, a forma que a gente vem usando, tem um modelo de execução diferente das linguagens funcionais. Então, ele sugere que seria Compositional Event System, sistemas de composição de eventos. Né? Eu estou tranquilo com essa definição, eu acho que ela reflete bem, e até talvez melhor do que programação reativa. O que é ser reativo? Um evento já não é reativo? Os frameworks que vieram antes dos frameworks modernos, né? Então, Backbone e outros ali, será que eles não são, de certa forma, também reativos? Porque eles reagem e renderizam a tela sempre que necessário. Ou quando a gente, pelo menos, instrui eles a fazer isso. Né? Então, eu não quero entrar muito em detalhe, mas é mais para esclarecer um ponto que é mais corrente agora, e a gente definir como programação reativa apenas. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de que a gente aprende na escola, né, essa expressão aqui de matemática, que x equivale à aplicação de 2 funções. Né? Isso para qualquer y e x'. Né? Na programação imperativa, depois que a gente atribuiu, criamos uma ligação daquele momento. Isso não é necessariamente verdade para momentos futuros. Né? Então, algumas definições de programação reativa é a programação com streams de dados assíncronos, e outra que também gosto muito é valores que mudam sobre o tempo. Mas isso está tudo a ver com a forma como a gente observa esses eventos. Como a gente observa a mutação vai continuar existindo, mas
como que eu observo, como consigo identificar que teve mutação e quem é capaz de identificar essas mutações. O Eric Meyer, que é o autor da biblioteca RxJS e o idealizador dessa ideia nessa última incursão, né, porque as ideias vão e voltam, né. Então, ele até identificou, foi buscar na filosofia oriental inspiração para saber como é que a gente lida com isso, né. Então, ele identificou nas palavras da Vossa Santidade, Dalai Lama, que a gente tem que focar no presente momento, né, e somente aquele momento, né. O passado já aconteceu, o futuro não é nossa preocupação ainda, né. Então, numa stream de eventos, né, o que me importa é aquele evento atual e a gente vai definir como aquele evento foi calculado e mantido. Nessa linha, né, então nessa linha Zen, a gente tem o que tudo é uma stream, tudo acaba virando uma stream, tudo acaba sendo possível ser utilizado numa composição com observables, por exemplo. Tá? Alguns conceitos. O que a gente tem? Então, o observable é o principal padrão. Tá? Ele tem algumas funções e, basicamente, ele é o produtor de informação. Ele produz informação que é gerada no sistema. Também importante é o observer, que é o cliente da informação. Ele recebe eventos, ele recebe informações assim que elas são produzidas, através de uma assinatura. Então, o observer subscreve a um observable. Temos também os operators. Os operators eles têm uma relação dupla com o observable, porque eles tanto recebem um observable como entrada e devolvem também na saída. Eles transformam, filtram, fazem algum tipo de computação, tá? Mas sempre devolve algum observable. Por fim, a gente tem o subject, que ele é um observable, porque ele pode produzir informação. Na verdade, ele executa os dois papéis, tá? Tanto de observable como observer, porque eu posso o observer pode assinar, subscrever a ele, então descobrir as mudanças naquele subject, mas também produzir informação. Então, e também ser o observer de outro observable. Isso é útil, principalmente quando a gente acha que a melhor ferramenta é um modelo mais imperativo de geração de eventos. São várias formas de a gente gerar eventos, eu vou mostrar na sequência. Se conseguirem visualizar aqui a gente tem basicamente uma representação de uma stream. A stream é uma série de eventos. E esses eventos, então, esse retângulo branco aqui seria um operator. Ele é responsável por uma série de transformações e na saída a gente tem isso. Não sei se está muito claro aqui, mas a gente tem aqui um X que denota que ocorreu algum erro no processamento, né? Então, isso é algo importante no observable, porque ele não apenas entrega os valores em si, mas ele também tem a capacidade de identificar se uma stream finalizou com erro ou se ela finalizou com sucesso, que aqui tem uma barra vertical que sinaliza o fim dessa stream. Aqui a gente pode usar alguns exemplos de stream. Então, a gente pode ter uma stream de eventos infinita, né, porque a gente não visualiza o evento de término. A gente pode ter um aqui que tem um evento de término. Então, aqui esse foi o último evento entregue pelo observable. A gente também pode finalizar com erro. Então, ou finaliza com erro, ou finaliza com sucesso, ou ela pode continuar. E também ela pode não gerar nenhum evento. Isso também é possível. O que não pode acontecer é gerar um evento depois dela ter terminado, tá? A situação não acontece. E 2 eventos acontecendo concorrentemente, né? Isso também não existe, né? Não tem como fazer isso no JavaScript, no modelo do single-threaded. Então, bom, é reativo. A gente não chama de funcional reativo, mas a gente ainda tem algumas características funcionais, né? Uma que a gente usa bastante funções puras,
para fazer essa transformação. A gente tem a capacidade de criar novas observables a partir de observables de mais baixo nível, né? Então, a gente vai produzindo informação. A mutação de dados não é visível, né? Ela é bem restrita, porque, basicamente, eu estou gerando nova informação. Eu não estou reatribuindo para algum lugar. As streams, elas são objetos de primeira classe. O que significa? Eu posso passar como argumento em uma função, eu posso atribuir para uma variável, né? Isso é algo que uma callback, por exemplo, já não permite, né, representar esse tipo de informação. A stream, eu tenho um objeto que eu posso passar para os meus consumidores, para os meus componentes, né, que vão consumir esses dados. Elas podem, então, ser infinitas. Um detalhe é que a avaliação dela é lazy, ela apenas começa a gerar dados quando tem um consumidor. Se não tem um consumidor, não tem ninguém assinando aquele observable, ela não está gerando evento nenhum. Tá? Isso é uma característica. Diferente da promise, que a promise, no momento que eu crio uma promise, ela já executa aquele código. Se eu estou fazendo uma aquisição HTTP, ela já executou naquele momento. Tá? O observable não. Isso aqui até é um gotcha das implementações, né? E também eu consigo reusar, porque elas são algo que é bem mais alto nível e também não tem o estado distribuído, né, por todo o meu código. Algumas características, então, tem os operadores que a gente pode encadear, a gente tem múltiplos subscribers. Então, isso aqui é um fator muito importante, eu tenho que ter capacidade de ter vários subscribers, né? Podem ser vários componentes distintos. Esses múltiplos subscribers, aí tem uma questão que eles podem ou compartilhar um único produtor de dados, né, ou cada consumidor pode ser atribuído para um produtor específico. De uma forma bem clara, por exemplo, se eu tenho uma requisição HTTP, né, o XML, HTTP request que eu estou fazendo é um produtor. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu tenho duas formas. Se eu tiver múltiplos subscribers para esse observable de HTTP, por padrão, ele vai executar uma requisição HTTP para cada consumidor. Isso também é outro ponto que o programador, às vezes, se depara e o que acaba acontecendo é diferente, né? Porque eu quero... Essa requisição HTTP, por exemplo, é a mesma. Estou executando a mesma requisição tantas vezes quanto são consumidores, né? Isso eu não quero, não é desejado. Para resolver esse problema, eu tenho que transformar, eu tenho que ter um único produtor. Então, todos os consumidores, inclusive os que vieram depois, vão entrar e vão consumir a mesma informação, né? É possível, como elas são lazy, eu posso a qualquer momento executar novamente. Então, isso é importante quando existe uma geração de erro. Se o servidor não está disponível, problema de rede, eu posso solicitar que esse observable comece novamente. Eu não tenho essa possibilidade numa promise, por exemplo, porque a promise, no momento que ela foi criada e retornada, eu retornei uma promise, eu não tenho nenhuma forma de pedir, por favor, me execute novamente aquele código. Eu tenho que ter o código que deu origem à promise, diferente do observable, que ele já encapsula toda essa lógica, então é bem mais fácil de fazer um operador de repetição. Só quero comentar brevemente também que tem um outro conceito, que são os schedulers. Eles são os responsáveis por entregar os eventos aos consumidores. Se um observable já tem um evento prontamente para entregar, no momento que o subscriber assina, ele já vai entregar imediatamente, né, antes de executar a próxima linha de código. Eu vou ter exemplos para isso depois. Às vezes é isso que eu quero. Mas quando eu tenho uma stream com fluxo maior, pode ser que eu quero executar no Request Animation Frame, por exemplo, né? Então, o scheduler ele tem essa capacidade de mudar quando o consumidor vai receber a informação e quando ele vai executar, e também computações, também é possível especificar isso. Eu, particularmente, nunca usei isso, não é uma coisa assim muito corriqueira.
porque tem outros operadores também que eu posso usar para colocar algum tipo de delay na execução. Tá? Então, aqui vamos a alguns exemplos de código. Para obter uma promise, eu posso criar um observable. Eu posso criar do zero, onde eu vou produzir informação, então eu posso consultar um servidor web, eu posso abrir um WebSocket, apesar de que também tem métodos prontos para isso, né, mas eu posso produzir da maneira como eu achar mais conveniente. Ou então eu vou converter a partir de algum valor que já existe. Então, um valor estático que eu tenho, eu quero gerar um observable a partir dele. Inclusive, eu posso, então, criar a partir de uma promise, de outro tipo de iterable, de observable, e, inclusive generator, porque o generator é um iterable. Alguns exemplos eu posso compor. Aqui é como um dos principais valores, né, da observable, porque a partir de alguns eventos bem básicos, como o mouse down, mouse move e o mouse up, eu gero uma nova stream de eventos. Né? Então, se inicialmente eu tinha 3 eventos bem específicos, a partir da combinação dessas três sequências, eu gero um novo tipo de evento, que é aquele que é responsável por implementar algo que eu tenho em mente, por exemplo. Então, esses operators, no caso aqui, eles também estão recebendo outros observables. Não só funções, mas em alguns momentos ele recebe um observable, e é ali que eu consigo fundir informação, aguardar informação baseado em outras sequências, né, baseadas em push. Retry, eu posso, então, aqui tem um exemplo de como faz para repetir um observable, caso que ele falhe, quando ele executa com erro. Então, eu posso, de uma forma bem simples, especificar quantas vezes ele vai tentar executar novamente, e tem outras variações. A execução, para eu ser notificado, então, por uma observable, eu tenho que fazer uma assinatura, eu tenho que chamar o método subscribe, e como eu comentei antes, enquanto que não é feito subscribe, não existe geração de valor, não existe requisição HTTP, e por assim vai indo. Tá? E também tem uma forma de cancelar, independente do que está sendo cancelado, se é um temporizador, se é uma requisição HTTP, o que seja. Inclusive, em algo como uma composição, são vários eventos aqui sendo monitorados, o cancelamento automaticamente cancela todos esses eventos. Né? Se é um evento da DOM, ele remove o listener, se é um Ajax, ele vai cancelar esse Ajax, assim vai indo. O observable pode ser de qualquer tipo, não importa a origem dele, todos vão ter a mesma interface. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo de um observable que é basicamente um temporizador, e outro que ele vem do evento da window, e eu estou fazendo um take one. Por quê? Porque eu quero apenas o primeiro evento disparado. Porque senão ele vai, a cada vez que esse evento for gerado na window, ele vai executar novamente. Tá? E nesse caso especificamente eu não quero isso. Tá? Então eu consigo passar ora um objeto, ora outro, e o consumidor ele sabe que ele está consumindo uma interface padronizada. Né? Então isso que é o bacana do observable. A gente tem vários operators. São dezenas, de acordo com o tipo, se eu quero agrupar dados, se eu quero filtrar, se eu quero fazer uma transformação, fazer uma agregação, são vários. Tá? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Deixa eu mostrar mais um. Esses caras aqui são o rxmarbles.com, é um site que é de aprendizado. Né? Então, eu consigo entender como é que funciona. É isso que o Debounce faz, né? Quando tem eventos muito próximos, ele faz uma amostra, uma amostragem de eventos, né? Debounce de acordo com o tempo, né? Então tem vários. Vamos adiante. Aqui tem um exemplo de type ahead.
eu vou passar porque isso não é, já tem vários exemplos. Uma diferença, então, entre code, é um conceito que existe em algumas bibliotecas, não em todas, né? No RX existe esse conceito entre code e hot, que é aquilo que eu expliquei antes. Um observable hot é quando ele compartilha um único consumidor, aliás, um único produtor, para independente de quantos consumidores. Um observable code é quando um novo produtor é criado para cada consumidor. Alguns casos de uso, você deve estar se pensando, tá, mas onde é que eu vou usar isso, né? Para que eu vou querer usar isso? Então, aqui eu vou estar trazendo alguns modelos. Aqui eu tenho uma Story Redux. Quem usa Redux? Mas, gente, isso é legal. Porque, na minha opinião, eu acho que não precisa tirar coisas do nosso stack para botar outras coisas. Pelo menos não com Observable. A gente consegue agregar ao nosso stack. Acho que ele é um ótimo complemento ao Redux. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de um reducer. Estou assinando ele aqui. Ele é mais ou menos o que a gente tem numa documentação. Eu tirei, inclusive, esse exemplo da documentação do Redux. A única diferença aqui é que não tem esse parâmetro state. Eu tenho que fazer um store.getState, correto? Eu apenas fiz essa mudança aqui, mas eu não vejo que ela muda muito o exemplo. Tá? E eu tenho o createStore recebendo uma função. E o que eu fiz? Eu implementei o createStore com o Observable, né, e com operadores Observable, que eu vou mostrar aqui. São essas duas linhas de código. Eu tenho uma stream de actions e eu tenho o createStore. O createStore, então, recebe um reducer e um estado inicial, e ele apenas aplica o operador scan nessa stream de actions, de ações. Né? E o action é um subject. O que esses caras estão fazendo aqui? O scan ele é parecido com o nosso reduce do array. A diferença é que ele vai deixando passar os resultados intermediários. Né? Então, ele pega ali o primeiro, aplica a função e despacha esse resultado. Pega o próximo e despacha. A diferença do reduce é que o reduce aplica isso e só devolve o resultado final. Né? Também tem o operador reduce como um operador do Observable, mas no caso de uma Redux Story é isso que a gente quer. Para cada ação, a gente quer que ela seja aplicada, que ela seja entregue para o reducer, isso vai gerar um novo state, isso vai retornar. Não que vocês precisam implementar, vão agora implementar o seu Redux dessa forma, mas eu acho que isso exemplifica. Outra forma, que eu não sei se todo mundo está usando, mas é algum modelo de side effect. Né? Então, o que é um side effect? Eu disparo alguma ação para dentro da Store. Isso, no meu entendimento, talvez quem é da comunidade Redux tenha uma outra interpretação. Mas, a partir de alguma action que foi disparada para dentro da Store, eu quero fazer algum outro processamento e executar outras actions. Então, ele gera mais actions. Tá? Então, aqui tem um exemplo. O que eu preciso fazer? Para cada vez que uma ação for recebida, eu quero inspecionar ela. Algumas ações eu vou fazer alguma coisa, outras eu vou apenas deixar passar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou filtrar. Nesse caso, eu estou filtrando uma ação do tipo increment odd. O que eu quero que ela faça? Ela vai incrementar apenas se o estado atual for ímpar. Eu faço um novo filtro, mas eu poderia ter feito na mesma operação. Aqui eu faço o filtro do state. Né? Como é que eu tenho acesso ao state? Porque eu usei o operador with_latest_from. Então, para cada ação, ele vai executar essa sequência e também vai obter o valor da store para que eu consiga fazer algum processamento baseado no state. Não é sempre que eu preciso isso. Às vezes eu não preciso ter o state. Mas eu usei esse caso aqui porque ele usa o state para saber se ele executa ou não. Então, se ele identificar que o estado atual é ímpar, que é um número, o que ele vai fazer? Ele vai mapear, que é mais ou menos o map de um array, e o map, em vez de retornar o estado, ele vai retornar uma outra action. Né? Então, é um objeto com um type e o tipo da action. Essa action é interpretada já pelo reducer. Né? Então, isso é uma forma. E o que eu estou fazendo depois? Eu dou um subscribe e
entrego de volta para a mesma action. Então, eu posso usar o action aqui e aqui. Ele é tanto a origem como o destino, né? Isso é possível porque eles têm a mesma interface, né? Ele é um subject, então eu consigo observar ele e também gerar eventos para dentro dele. Um outro exemplo, dessa vez eu estou fazendo uma aquisição, como se fosse uma aquisição HTTP, e eu estou usando, como em um momento eu vou retornar um outro observable, então eu teria uma stream, onde cada evento, por si só, é também observable. Nesse caso, eu vou usar o merge map, que ele extrai o evento do observable interno e deixa passar ele, tá? Então, a gente usa muito isso para a questão HTTP, por exemplo. E tem outros, né? Por exemplo, se eu quero cancelar que o anterior... por exemplo, se tem um HTTP em requisição, em execução, e chega um novo evento, eu teria que disparar um novo, eu posso querer cancelar. Quando eu tenho um type ahead, eu estou digitando algum código, alguma palavra, eu quero ter um autocomplete, né? Não me interessa o resultado anterior. Então, eu cancelo aquela requisição. Também, se ela for completada com sucesso, com erro, não me interessa mais, me interessa apenas a próxima que vai executar, tá? O que também é bem fácil se caso dê algum erro, eu posso disparar algum evento padrão. No caso aqui, eu estou dizendo que o carregamento falhou. E, por fim, estou subscrevendo de novo. Isso aqui é um padrão, que eu apenas repito, né? Então, eu apenas estou seguindo sempre... eu não preciso ficar espalhando isso nas minhas regras de negócio. Eu posso deixar isso separado e conter todo o efeito colateral. Algumas dicas. Então, é possível extrair o estado e comportamentos, né? Então, o estado é aquilo que tu passa para os seus componentes para renderizar na tela. E behaviors, então, são as ações que tu executa, requisições, WebSockets. Isso tudo é possível extrair como uma stream. Faça o bind deles apenas uma vez, ou seja, crie eles na inicialização da tua aplicação. Depois, tu não vai criar novos observables, tu não vai reatribuir para variáveis, né? Não é necessário fazer isso. Tu apenas quer mudar o estado, tu não vai criar um novo observable. Tu despacha o estado para dentro dele e ele vai ser processado. Uma coisa bem bacana também, eu posso usar um scheduler com um tempo virtual. Isso é bacana para teste, por exemplo. Se eu quero executar esse comportamento no teste, em vez de esperar por todo aquele... Se eu tenho delays nesse meu código, eu não preciso esperar esse delay. Eu apenas uso o scheduler que vai simular esse tempo e vai informar todas as marcas de tempo, de forma que o meu código tenha a impressão que o tempo está passando, quando na verdade não está, né? Ele está executando na velocidade máxima. Sei que o Jasmine também tem, alguns outros frameworks de teste têm isso, né? Mas isso é um recurso incorporado na própria biblioteca. Tem ferramentas para a gente visualizar streams, né? Então, aqui tem várias etapas de uma stream. Implementações, acho que a mais popular hoje é o RxJS, que é usada no Angular 2, é usado como base do Angular 2. Eu sei que também alguns outros frameworks também já são compatíveis. Tem um Redux Observable, que inclusive é co-criado pelo líder do RxJS. O Cycle é um framework mais completo, então ele é concorrente nesse sentido com o Angular, com o React. Tem o Most.js, que é uma outra implementação que ela tem um nível de performance até bem superior ao RxJS, mas ainda é pequena. Futuro, né? O Observable está dentro do comitê de aprovação do ECMA, né, que é o TC39, ele está no estado 1, estágio 1, com previsão de passar para o 2, para ser apresentado para passar para o próximo estágio. Então, a ideia é ter esse núcleo central, e aí a gente pode ter bibliotecas que implementam os operadores, né? Aqui, acho que como uma consideração final, então, eu falei aqui sobre programação reativa.
Mas acho que a gente tem outras coisas, a gente tem que usar a melhor ferramenta que vai estar à nossa disposição naquele momento. Antes eu estava comentando sobre generators, acho que é uma coisa que dá para usar em conjunto, né? Uma coisa que está vindo pela frente é o async generator, que é a possibilidade de escrever async, function, star, né? Isso define um generator, isso não é possível hoje, ou é async function, ou é function star. Então, ou tem uma função assíncrona, com a palavra-chave await, ou então tem um generator com a palavra-chave yield. Mas aí eu vou poder dar um await num generator e ele mesmo vai poder controlar essa sincronicidade. Outro tópico é o communication sequential process, processos sequenciais que têm uma comunicação entre si. No meu entendimento, o Redux Saga faz isso, apesar de não estar ali explicitamente. Basicamente, são dois processos, como no caso do generator, que eles têm a capacidade de pausar a sua execução. Pausando a sua execução, eles conseguem, através de um canal compartilhado, saber qual pode avançar, em que momento eles podem avançar, baseado na troca de dados. Como o JavaScript tem um thread único, desde o ES 2015 tem generators, isso seria possível implementar. E eu acho que há alguns anos isso pode... Tem até alguns projetos, tem o CSP.js, que implementam isso. Eu acho que isso vai apenas trazer mais ferramentas para a gente, para facilitar nosso trabalho. Tem alguns exemplos aqui de uma implementação que eu tenho no GitHub, quem quiser dar uma olhada. Mas, enfim, tem exemplos reais aí na comunidade do Angular, do Redux Observable, desses projetos. E com isso eu finalizo.